Bom, a minha habilidade é memorizar conteúdos em curto prazo e também em longo prazo. Eu tenho uma dificuldade em fazer isso e eu uso técnicas de aprendizagem para fazer com que essa habilidade seja desenvolvida. Eu tinha muita dificuldade desde a época de colégio, eu era um dos últimos da turma, e eu comecei a buscar soluções. Quando eu passei no meu vestibular, a concorrência era 1 para 1, porque eu tentava outros vestibulares e não dava certo. E as pessoas falavam para mim assim, olha, procura mais fácil, que você está difícil. Quando era 2 para 1. E eu lembro que, na verdade, tinham 61 inscritos, 60 vagas, e aí, acredito que foi minha mãe que falou assim para mim, meu filho, você tem chance de ser aprovado nesse, né? Coisa legal. Eu falei, mãe, das duas, uma, se eu não passar nesse, eu vou cometer suicídio. Eu vou me matar, que é muita vergonha não passar no vestibular tão fácil assim. E quando eu disse isso, ela me olhou no fundo dos olhos e me deu um abraço, como se fosse o último. Eu fiquei morrendo de medo de nunca mais encontrar com ela, se eu não voltasse. Graças a Deus eu passei. E no primeiro dia de aula, o professor falou assim, Deus, antes de criar um problema, já criou a solução. Eu falei, caramba, existe solução. Eu fui atrás de técnicas de aprendizagem, como programação neurolinguística, leitura fotográfica, que é uma técnica maravilhosa, leitura dinâmica, memorização, mapas mentais. Então tudo isso me ajudou muito. Se eu não aplico isso hoje em dia, eu tenho dificuldade de memória. Se eu uso essas técnicas, eu consigo fazer absurdos. Eu fiquei muito tranquilo. Existia a ansiedade, mas eu sabia que o nervosismo era o meu pior inimigo. Porque se eu conseguia fazer bem o tempo fora, nos meus treinamentos, aqui eu poderia repetir o que eu estava fazendo fora. Então, a minha ansiedade eu consegui não eliminar, mas reduzir muito com a visualização do que eu ia fazer previamente, com a certeza de que eu estava preparado, de que eu estava pronto. Bom, a técnica que eu apliquei 2 técnicas nessa prova. A primeira foi leitura fotográfica. Eu tiro uma foto, na verdade, da montagem das bolas, do branco, preto, e nessa foto eu guardo essa imagem geral na minha memória fotográfica. E outra técnica eu aplico em conjunto. Eu converto a sequência de bolas em grupos de palavras. Por exemplo, eu tenho 4 bolas brancas. Se aparecer 4 bolas brancas, eu imagino uma casa. Então pode ser a casa do meu pai, da minha mãe, a minha casa, a casa do meu irmão. E eu vou ligando, interagindo uma palavra, uma sequência com a outra. Então a cada 4 eu converto em uma palavra. E eu vou fazendo com que as palavras interajam usando 3 princípios: nojo, humor e vulgaridade. Tudo que é nojento gera repulsa, é mais fácil de aprender e de lembrar. O que é engraçado também tem um impacto de memória muito forte. E a vulgaridade, tudo que põe sacanagem no meio, é facinho de se lembrar também no longo prazo. E a gente dá risada, eu me divirto muito fazendo o que eu faço. É um processo, eu acredito que aprender tem a ver com diversão. Quanto mais você se diverte no aprendizado, mais ele vai ter emoção e aquilo vai ficar na sua memória em longo prazo.